Você acha que você é forte, que você é bom? Pois eu preciso te dizer que a sua força e tudo que é de bom em ti vem de Deus. O Salmo de número 18 nos ajuda a refletir sobre isso. Esse salmo aparece entre os salmos mais longos do Saltério. Eu acredito que ele está aí no top 5 facilmente entre os salmos mais longos. E ele é muito rico de estrutura. Nós vamos ver aqui louvor, gratidão, narrativa, mas principalmente do primeiro versículo até o último, nós vamos ver que toda a nossa força vem exclusivamente desse poderoso Deus, mesmo quando ele aparenta estar ausente. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Nós vemos os salmos repetindo diversas vezes que Deus é refúgio, e realmente é necessário repetir isso porque o nosso coração humano ele é esquecido. Por exemplo, vamos notar aqui que quando Davi começa o salmo dizendo eu te amo, ó Senhor, a palavra hebraica que é utilizada aqui para amor é uma palavra bem rara que mostra diretamente uma intimidade profunda. E é por isso que o cristão ele não precisa ficar inventando forças ou buscando forças em seu coração, por assim dizer, porque a sua força está nessa intimidade, nesse relacionamento com o Senhor. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador, da sua boca dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu, e teve sobre os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou, escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas, do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Davi descreve Deus aqui como descendo do céu entre trovões e tempestades para salvá-lo. Essas representações são bem comuns na Bíblia. No Novo Testamento, por exemplo, nós vemos Jesus sendo tratado como vindo nas nuvens. Agora, apesar de Deus não ter literalmente abrido os céus aqui para salvar Davi de Saul, Davi sabia que Deus nessa situação ele estava agindo de maneira soberana. Mas o importante para nós aqui é todo cristão deve ter a certeza de que Deus desceu dos céus por eles em Cristo. Essa é a maior prova do amor divino. Não é possível ser cristão sem crer nisso. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade.
Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Para com o benigno, benigno te mostras, com o íntegro, também íntegro, com o puro, puro te mostras, com o perverso, inflexível, porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Davi fala algumas vezes aqui de Deus recompensar a sua justiça, mas assim como lá no Salmo 17, isso não significa perfeição, não significa que em Davi não havia pecado algum, mas mostra que pela graça de Deus, Davi andava nos caminhos do Senhor. Quando Deus olha para seu povo, o povo que ele escolheu e predestinou por amor soberano, ele não vê um povo miserável, mas ele vê o sangue de Cristo que verteu por esse povo. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas, pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é aprovada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Como eu falei, do início até o final desse salmo aqui, nós vemos que toda força vem de Deus. Se Davi pode saltar muralhas e vencer exércitos, é unicamente e exclusivamente pela graça de Deus na vida dele. Mas de maneira geral, gente, o homem é muito teimoso. Mesmo assim, o homem não ora a esse Deus. Mesmo assim, o homem não lê a palavra desse Deus, não busca a esse Deus. De maneira geral, o homem acredita que ele é bom, que ele é grande, que ele é forte por si só, mas está muito enganado. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre os meus passos o caminho e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sobre meus pés. Pois de força me cingiste para o combate e me submetestes os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó, ao léu do vento, lancei-os fora como a lama das ruas. Das contendas do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Bastou-lhe ouvir minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostram submissos. Sumiram-se os estrangeiros das suas fortificações, saíram espavoridos. Aqui nós podemos ver muito claramente Davi celebrando as suas vitórias, mas reconhecendo que elas vieram de Deus. Foi ele que adestrou as minhas mãos, me deste o escudo, me deste força. Mas é interessante notarmos no verso 35, tem uma pérola muito interessante aqui. Quando ele diz que a tua clemência me engrandeceu, a palavra que é utilizada aqui para clemência ou mansidão é uma palavra que indica a gentileza de Deus para com Davi, para com seu povo. E aí nós somos lembrados do Deus forte que se fez fraco, que se fez carne, morreu e ressuscitou pelo seu povo, um povo que estava morto em seus pecados e nada merecia de Deus, mas ele veio para o justificar e abrir as portas do seu reino. Vive o Senhor e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre.
O Salmo vai terminar deixando muito claro que as vitórias e os livramentos de Davi vieram de Deus. Mas nós devemos nos lembrar de que a graça ela não anula a nossa responsabilidade, mas ela nos leva à obediência. Assim como a salvação é pela graça, mas as boas obras são fruto dessa graça. E o Salmo vai terminar com chave de ouro, falando que o ungido do Senhor ele é sustentado. Esse ungido do Senhor aqui, ele vai encontrar seu cumprimento final em Jesus Cristo. E esse é o Salmo de número 18.